mas não é fácil, estamos vivendo dias difíceis, em que tudo, Senhor, contribui para nos afastar do Senhor. Mas nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos mantenha, Senhor, guardados na esfera da igreja. E nós, essa manhã em especial, te agradecemos pela vida da igreja. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a igreja, Senhor? O que seria de nós se não fossem os irmãos? Ó, Senhor, o que seria da nossa vida, Senhor, se nós não estivéssemos aqui nessa manhã, invocando o nome do Senhor? Oh, mas muito obrigado, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Oh, e o Senhor nos transportou para esse viver. O Senhor nos transportou para a realidade do teu reino. Oh, Senhor, a igreja é a realidade do teu reino na terra. Oh, Senhor, onde a tua vontade primeiramente é cumprida. Oh, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos ama. Oh, o Senhor se entregou por nós, o Senhor se doou a nós. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso quinhão, o Senhor é a nossa porção eterna. Oh, o Senhor é a nossa boa terra, Senhor. Oh, Senhor, leva-nos, Senhor Jesus, a avançar, conquistando essa terra. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, na tua palavra, por meio dessa palavra, Senhor, nos direcionar, nos alinhar, nos encorajar, nos reavivar, nos libertar, nos curar, nos ressuscitar. Senhor Jesus, a tua palavra que faz a obra. E nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. E obrigado por essa semana de desfrute, a semana 3 do alimento diário. Obrigado, Senhor, pela rica porção que nós desfrutamos. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Como o Flávio, irmãos, anunciou ontem, nós concluiremos hoje a semana 3 do alimento diário. Né? Esse rapazinho aqui, ó, que é o volume 1. Cristo, o centro conector da obra de Deus. E pela palavra, irmãos, nós descobrimos o quanto o Senhor nos ama. Pela palavra, nós tocamos nesse amor do Senhor por meio dessa palavra que nós temos recebido. Não sei se você é grato, irmãos, pela porção diária que chega a você. Às vezes nós procuramos saber, tocar no amor de Deus, mas nós pensamos, irmãos, que às vezes o amor de Deus são coisas que nós podemos, que traz um benefício passageiro, que nos traz um proveito transitório. Irmãos, mas o verdadeiro amor de Deus é expressado por meio da sua palavra. Quando a palavra de Deus chega a você, é Deus falando com você: eu te amo. É aquela carta de amor, sabe aquela cartinha que aqueles que se relacionaram na década de 80, 70, até mesmo 90, né? Era tudo pelas cartinhas, né? Aquelas cartinhas perfumadas, tinha até perfume, não é isso? Para lembrar da amada, a amada passava ali, dava uns... Às vezes tinha que guardar o perfume, reservar, não posso gastar muito, mas umas 2 borrifadas eu dou nessa carta, para quando o meu amado receber, ele possa sentir o aroma. Deus é esse, irmãos. Quando a palavra chega a nós todos os dias, é Deus enviando para nós essa carta de amor. E essa carta vem acompanhada com o aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo. Não sei se você, irmãos, pega essa palavra e admira ela. Senhor, que palavra, né? Isso precisa mexer, balançar o nosso coração. Como você, quando recebia essa cartinha aí do seu amado, né? Que balançava, o seu coração palpitava, não é isso? Você estava ali ansioso para saber o que estava ali. O que ele disse para mim. Irmãos, nós precisamos ter esse coração com o nosso Senhor. O que o Senhor vem me dizer nessa manhã? Sabe, irmãos, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de mão dupla. Cristo é a nossa porção, é o nosso quinhão. E nós precisamos tomar posse desse Cristo. Mas Cristo também, Ele precisa tomar posse de nós. Na sua vida, o quanto o Senhor tem posse de você, o quanto o Senhor ganhou de você. Na minha vida, o quanto o Senhor ganhou de mim. E o quanto eu ganhei dele. O quanto, irmãos, eu tenho me doado para o Senhor. Você quer saber o quanto o Senhor ganhou de você? Você precisa checar na sua vida o quanto você tem se doado a Ele. É o reflexo.
Você quer saber o quanto o Senhor ganhou de você mesmo? Na prática, você quer descobrir isso? Veja no seu viver o quanto você tem se doado em favor dos interesses dele. Você vai saber o quanto ele ganhou de você. Às vezes nós temos outros senhores que estão ocupando o lugar do Senhor na nossa vida. Às vezes você, irmãos, não que seja errado, temos que fazer, mas às vezes nós temos doado tudo que nós temos. Tudo que nós temos, o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa disposição, às vezes nós temos doado isso para as coisas secundárias, que podem esperar um pouquinho a mais, eu tenho certeza disso. Às vezes nós temos doado mais a esses do que ao nosso Senhor. Nós precisamos essa manhã checar qual é a posição que o Senhor tem ocupado no nosso coração. Precisamos cumprir com as nossas responsabilidades, os nossos afazeres. Isso é lícito e isso é dever de um cristão. Cumprir com as suas responsabilidades e fazer bem feito. Mas agora, falando em questão de primazia, irmãos, quem tem ocupado a primazia no seu coração? O cuidado com as outras coisas? O seu trabalho? O cuidado com o filho? O cuidado com sua casa? O cuidado com seus negócios? O que tem vindo em primeiro lugar na sua vida? E isso é o seu Senhor, isso é o seu Deus. Sabe? Por isso que o Senhor, Ele fala, sempre a palavra vem nos falando pela manhã, de manhã. Porque de manhã é primazia. Davi fala em Salmos capítulo 4, de manhã, Senhor. De manhã apresento a minha oração. Ou seja, de manhã, Senhor, o meu primeiro contato, o meu primeiro relacionamento é com o Senhor. Depois vem as outras coisas. Vou sair, vou cumprir com as minhas obrigações. Mas primeiramente, veio o Senhor na minha vida. Às vezes nós saímos tão atribulados, né, atropelando, né, isso principalmente quando você está prestes a perder o horário. Aí, irmão, você sai atropelando tudo. E vive um dia, e nós vivemos um dia sem o Senhor. Aí já acontece alguma coisa, aí você lembra do Senhor. Acontece alguma coisa ali negativa, que você precisa do Senhor, você lembra, eu não invoquei o nome do Senhor hoje. Eu não busquei o Senhor hoje. Eu não tive contato com o Senhor hoje. Aí nós nos lembramos. Acontece isso com você ou não? Ou é só comigo? Aí o Senhor, Ele está ali esperando. Sabia que quando... Eu estou aplicando, viu? A Bíblia não fala isso aqui. Mas quando o Senhor fala em Lamentações 3, 22 e 23, que as suas misericórdias são renovadas, o Senhor, irmãos, Ele nos aguarda ali Ele ia aguardando você acordar. O Senhor te dá o fôlego, o Senhor te dá a respiração, o Senhor te desperta. Porque isso é graça dEle, isso é misericórdia, o Senhor te desperta, acorda. Eu preciso ter uma comunhão com você. O Senhor nos espera acordar, despertar pela manhã. Eu quero que você imagine, irmãos, o Senhor na cabeceira da sua cama, te vigiando a noite inteira, te guardando a noite inteira, para que pela manhã Ele espere você despertar. Ele despertou, agora eu vou ter a minha comunhão com Ele. Imagina isso? Agora eu vou ter a minha comunhão com ela. Aí nós acordamos, já passa a mão, já corre, aí o Senhor fica para trás. Quem aqui já foi deixado para trás, assim, você está esperando uma pessoa, você está tendo comunhão, a pessoa não te dá atenção e sai fora. Não é ruim? Quantas vezes nós fazemos isso com Ele? Que essa palavra possa, irmãos, te trazer à memória o que pode te dar esperança. Que essa palavra possa despertar em nós essa prática, valorizar o que o Senhor tem nos dado. E nessa manhã o resumo dessa palavra. Se pudesse resumir em uma palavra, nós poderíamos resumir em companheirismo. Nessa manhã nós vamos ver um pouco do relacionamento de Paulo com seu jovem cooperador Timóteo.
Eu amo esse relacionamento e ver esse relacionamento, como Paulo se relacionava com Timóteo. Então, irmãos, agradeça a Deus pela palavra de Deus na sua vida. Agradeça a Deus pela porção que você recebe todos os dias. Senhor, muito obrigado. Porque se está chegando a mim, é enviado pelo Senhor. Se essa oração, se esses versículos, se essa porção tem chegado a mim, Senhor, é o teu amor, é a tua graça e a tua manifestação sendo expressa na minha vida agora. Quantas vezes não acontece isso conosco? Quando você mais precisa, chega uma palavra para você. Não é isso? Chega na hora, irmãos. Deus é assim. O Senhor ele está muito focado na edificação da igreja. O Senhor está muito focado, irmãos, na sua obra. E se nós estivermos bem, a obra dele vai bem. Então ele precisa primeiro cuidar de você. Ele precisa cuidar de você para que você cuide das coisas dele. Porque se você não é cuidado, se nós não somos cuidados, não tem como nós cuidarmos das coisas dele. Então o Senhor envia pessoas para cuidar de nós. Graças a Deus por isso. Agradeça a Deus pela pessoa que Deus enviou. Paulo se tornou um pai para Timóteo. Paulo gerou Timóteo. Paulo ele teve aquele relacionamento com Timóteo de pai e filho. Você não vê nenhum outro cooperador em que o relacionamento seja tão estreito como o relacionamento de Paulo e Timóteo. Então eu agradeço a Deus pelos pais espirituais que geraram você, por aquela pessoa que pregou o evangelho, por aquela pessoa que cuida de você. Essas pessoas são os nossos pais espirituais. Entendeu? E nós que cuidamos de alguém também precisamos agradecer a Deus por aquela pessoa, porque Deus permitiu você cuidar daquela pessoa. Não é um peso, não é um fardo. Cuidar, irmãos, não é um fardo. Cuidar é graça. Porque quanto mais você cuida, mais cuidado você é. Entendeu? Abra Colossenses comigo, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2, são os versículos-chave dessa semana, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Graça e paz a vós outros. Fala com o irmão que está do seu lado, graça e paz para você, meu irmão. Flávio deu uma boa introdução ontem a respeito desse convívio de Paulo com a igreja em Colossos. Mas quando Paulo ele escreveu a sua epístola aos Colossenses, ele teve a cooperação de Timóteo. Timóteo, irmãos, era um jovem. Eu toco muito nisso. Timóteo era um jovem. Timóteo se converteu mais ou menos entre 14 e 15 anos de idade. E começou a servir a obra. Você viu isso no seu alimento diário. E também os estudiosos dizem isso. Entre 18 a 20 anos de idade, ele já estava ele já estava cuidando de igrejas. E às vezes nós achamos impossível cuidar de uma pessoa, duas. Ah, não, mas eu não posso porque eu sou um jovem. Irmãos, essa palavra é para quebrar todo o nosso conceito. É tradição de que jovem não pode cuidar de ninguém. De que criança não pode cuidar de ninguém. Pode sim. Pode sim. Então, Colossenses 1 e 2 fala a respeito de Timóteo. Quem era esse Timóteo? Atos. Abra Atos comigo, por favor, capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 40, Atos 15, versículo 40. Atos 15, 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas
Partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira foi feita com Barnabé. A primeira foi quando o jovem João Marcos pulou fora do barco e Paulo falou: olha, você não serve para nós. Paulo foi aperfeiçoado também. Não foi somente Timóteo que foi cuidado, Paulo foi cuidado também. Porque Paulo aprendeu muitas experiências com o convívio com Timóteo. Então, essa foi a segunda viagem de Paulo, tá? Paulo e Silas, não é isso? Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. 16:1. Chegando também a Derbe e a Listra. Timóteo morava em Listra, viu? Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ou seja, ele era filho de uma judia, mas de uma judia, a mãe era judia, mas o pai era um pagão, era um grego. Mas isso não era impedimento para Timóteo ser usado pelo Senhor. Às vezes nós arrumamos desculpas. Mas a minha mãe, o meu pai, minha mãe é isso, meu pai é isso, então para mim é difícil, irmãos. Tudo isso são desculpas. Quem não quer, a palavra dessa semana falou isso, não falou o grito de guerra? Quem não quer, como é que é isso? Como que falou? Quem não quer se justifica. Quem não faz se justifica. Então, versículo 2 fala: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo era um jovem que tinha um bom testemunho diante das pessoas. Então nós precisamos tocar nesse ponto aqui também, irmãos. Se você quer servir o Senhor e se você deseja que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, nós precisamos dar um bom testemunho. Porque se você e eu não damos um bom testemunho, como que você vai pregar o evangelho para aquela pessoa? É igual já falou nos alimentos diário passado, né? Um casal mora num apartamento ali, falamos apartamento porque são colados um no outro, né? Ali um casal mora num apartamento e ali o pau quebra, e ali copo voa na parede, e ali panela, e ali gritos, e ali discussões, e o vizinho está escutando. Aí chega no dia da pregação do evangelho, o casal vai bater na porta do vizinho para pregar o evangelho para ele. Quando o vizinho olha, falou: peraí, se isso aí é ser crente, pode passar em outro lugar, eu não quero. O nosso testemunho dita o avanço do evangelho na vida das pessoas. Nós precisamos cuidar disso. Versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Timóteo foi circuncidado, irmãos. E já numa idade bem avançada, né, Flávio? Sabemos que isso aí não é fácil. Mas o quanto ele se doou pela obra, tanto que ele permitiu ser circuncidado. Circuncidava, era uma criança no 8º dia, não é isso? 8º dia, Flávio? 8º dia. Já um jovem, irmãos, totalmente diferente. Pois todos sabiam que seu pai era grego, então, ou seja, ele precisava dar esse testemunho, não é isso? Então, irmãos, Paulo, primeiramente, passou pela região da Galácia, pregando na sua primeira viagem o evangelho. Provavelmente, o evangelho chegou na casa de Timóteo na primeira viagem de Paulo, e eles se creram no Senhor. E esse jovem creu no Senhor. Então, quando Paulo volta na segunda viagem, passando pela mesma cidade, Paulo viu em Timóteo uma oportunidade. Ele falou: olha, eu vou levar esse jovem comigo. Irmãos, a obra de Deus nós não fazemos sozinhos. Não queira fazer a obra de Deus sozinho. Não queira fazer a sua obra. A obra é de Deus. E quem faz a obra é a igreja. Então, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. Quando nós estamos fazendo algo, quem está fazendo não é você, é a igreja. Por exemplo, quem está cuidando, quando você cuida de uma pessoa, então você está cuidando daquela pessoa, e ali a pessoa está progredindo, a pessoa está sendo gerada, não é isso? Mas aquela obra não é você que está cuidando, é a igreja em Carlos Chagas, sabia disso não?
Porque senão, irmãos, nós vamos ficar como centro. Mas não é a obra, não é nossa. Quem está cuidando de fulano? É a igreja. E nós precisamos deixar claro para a pessoa isso. Olha, eu estou ouvindo aqui, mas quem está cuidando de você é a igreja. Amém? Então, ou seja, ninguém faz a obra sozinho, irmãos. Nós não podemos querer fazer a nossa obra, da nossa maneira. Não, quem cuida, quem faz a obra é a igreja. Essa é a responsabilidade da igreja. Então, eu gostaria que você se colocasse no lugar de Timóteo nessa manhã. E você também se colocasse no lugar de Paulo. Nós vamos ver, irmãos, que no final, Paulo estava no corredor da morte para ser sentenciado. Já foi sentenciado, para ser executado. Paulo teve uma preocupação. Não com a palavra, porque a palavra já tinha sido falada, já tinha sido enviada. Ele falou, olha, a palavra não está algemada. Ele fala em Timóteo. Ele termina a última carta, os últimos escritos de Paulo, que ele escreveu, certo? Os últimos escritos finais, não foi endereçado a uma igreja, foi endereçado a uma pessoa, Timóteo. Tanto que no final, Paulo, ele tinha um certo temor de que ele pudesse partir sem antes dar um abraço em Timóteo, sem antes ver Timóteo, que ele fala, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu não posso partir sem te dar um abraço. Meu companheiro, meu irmão, meu filho. Vamos ver um pouco desse relacionamento? Vamos? Eu gosto de ver, irmãos, que isso nos encoraja. Filipenses, eu vou ler alguns versículos, a maioria deles eu só vou ler, tá bom? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Ao 22, Filipenses 2, 19 ao 22 fala, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Estava falando para a igreja onde? Igreja em Filipos. Então, ou seja, Timóteo também cuidou de Filipos. Cuidou de Éfeso. Agora imagina aqueles irmãos mais velhos, né? Da vida da igreja, estou aplicando, tá? Estou aplicando. Aqueles irmãos, os anciãos da igreja. Aí Paulo envia um jovem. Eles devem ter olhado e falou, ei, Paulo, hein? Não poderia ter enviado Paulo um mais maduro? Não, irmãos, tinha que ser, era aquele. E Paulo e Timóteo ali naquele, como sabedoria, né, que ele já assim havia adquirido um certo amadurecimento, não completo, mas estava galgando os degraus, e chega para ajudar as igrejas, que um jovem, 20 anos, para ajudar um ancião da igreja com todo o conceito, 19 séculos de tradição. Sabia, irmãos, que muita rebelião acontece por isso? Quando é levantado alguém na obra, à frente da obra, mais novo, o que está mais tempo, é enciumado e acometido de inveja, ele perde a bênção por não receber o enviado de Deus. Fala, não, esse aí não, pode ser um outro. A Bíblia nos alerta sobre isso. Então, ele fala que, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também. Olha, está vendo isso? Tendo conhecimento da vossa situação. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo falou, eu tenho total confiança em Timóteo, que a situação que está ocorrendo em Filipos, ele vai me relatar, e eu vou ficar alegre com ela. Então, quem era Timóteo, Bia? Timóteo era os ouvidos de Paulo e a boca de Paulo. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Ou seja, a ninguém eu tenho esse relacionamento, esse vínculo tão forte, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo sabia que Timóteo não queria nada para si.
Paulo sabia que Timóteo, ele não queria usurpar fama, ele não queria glória. Timóteo queria cuidar dos interesses de Deus. Você quer cuidar dos interesses de Deus? Quando nós estamos na igreja servindo, é para cuidar dos interesses de Deus ou para algum benefício próprio? Nós precisamos ter essa visão. Versículo 21, pois todos eles buscam, aqui ó, o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Versículo 22, e conheceis o seu caráter, é provado, pois serviu ao Evangelho, está falando de Timóteo, junto comigo, como filho ao Pai. Eu amo essa terminologia que Paulo usa, filho e pai. Esse era o relacionamento de Paulo com Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 4. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, olha, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Quando Paulo vai endereçar suas cartas às igrejas, ele usa graça e paz. Quando ele vai escrever para Timóteo, ele traz um item a mais, que é a misericórdia. Por que Paulo traz essa misericórdia? Porque Paulo sabia que ele era um jovem e que ele estava sujeito ao desânimo, ao desencorajamento, aos ataques, a várias atitudes, a vários acontecimentos que poderiam desencorajá-lo. E Paulo, em certo ponto, ele temia que se isso acontecesse, e se Timóteo não tivesse guardado pela misericórdia do Senhor, ele poderia desanimar e Paulo perderia um cooperador. Então ele usa a terminologia misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, versículo 3, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo está falando, olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que você permanecesse, quer dizer, Timóteo já estava em Éfeso. E Éfeso, irmão, o negócio não era fácil lá em Éfeso. Paulo fala que em Éfeso ele lutou com feras. Aí Paulo envia Timóteo para as feras. E orienta, você vai admoestar a igreja. Admoestar, irmãos, é repreender, no amor, mas repreender. Porque eles estavam seguindo outra doutrina e outros ensinamentos que só trariam discussão e divisão na igreja. E Paulo falou, Timóteo, você precisa exortá-los, admoestá-los a não falar outra palavra, mas somente a palavra que procede de Deus. Já imaginou? Era fácil para Timóteo admoestar uma igreja? E nós achamos difícil pregar o evangelho. Você está entendendo, irmãos, como isso é sério? E nós podemos ganhar muito com essa experiência. Versículo 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Já pensou você recebeu uma carta do apóstolo Paulo? Ó filho, ó filha, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Então Timóteo, antes dele servir na obra, ele já era uma profecia de que ele seria um cooperador de Deus. Certo? Talvez a mãe dele profetizou na vida dele, você vai ser um homem de Deus, Timóteo. Nós precisamos aprender a profetizar na vida das crianças, dos nossos filhos. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma serva, você vai ser um servo. Você vai ser um cooperador de Deus. Profetiza isso. Nós precisamos aprender, quem tem criança, a profetizar isso. Mas profetiza outras coisas. Atentado. Irmãos, a nossa boca, a nossa língua, o que sai da nossa boca tem poder, meu irmão.
Então, quando Paulo fala que fostes o objeto, segundo profecias, provavelmente era da sua mãe que era cristã e da sua avó que era cristã. Certamente elas profetizavam nele, punham a mão nele e falaram: você vai ser um homem de Deus. E a profecia se cumpriu. De que antecipadamente fosse o objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por isso que Paulo ora por misericórdia na vida de Timóteo. Porque alguns, tendo abandonado a fé, vieram a naufragar. E Paulo temia de que Timóteo, se não fosse guardado pela misericórdia de Deus, ele também corria o risco de naufragar na fé. Nós precisamos orar por aqueles que estão à frente da obra de Deus. Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia e que a tua paz sejam com a vida daquele irmão. Nós precisamos orar, irmãos, pelo nosso irmão Pedro, que está à frente da obra. Orar pelo irmão, resguardar o irmão com as nossas orações. Orar pelos irmãos que cooperam de mais perto, né? André, Miguel. Orar pelos cooperadores, pelos obreiros, orar pelos presbíteros. Nós precisamos orar, irmãos. Você sabe o que Spurgeon disse uma vez? Spurgeon falou: no dia que vocês pararem de orar por mim, falando com a igreja que Spurgeon pastoreava tinha mais de 6.000 pessoas. O culto de oração em Londres, o culto de oração tinha mais de 6.000 pessoas. Spurgeon disse uma vez: o dia que vocês pararem de orarem por mim, me avisem que nem aqui eu piso. Porque as vossas orações que me sustentam. Então nós precisamos ter esse sentimento de orar. Então Paulo orou por Timóteo, porque era um combate. E Paulo falou: você precisa combater o combate firmado. Firmado nelas o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns naufragaram. E no versículo 20 ele usa 2 nomes. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 1 Timóteo 3, versículo 14. 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve. Olha o sentimento de Paulo: eu quero ver Timóteo. Eu quero abraçar Timóteo. Eu quero sentir, sabe, aquela proximidade de Timóteo. Irmãos, esse era o relacionamento do apóstolo. Eu quero dar um abraço forte em Timóteo. Por isso que Paulo fala: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Capítulo 4, versículo 12. Ainda orientando a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Paulo falando: Timóteo, você é um jovem, não despreze a tua mocidade. Sabe o que é desprezar a mocidade? Quando Paulo falava para Timóteo, sabe o que é desprezar a mocidade? Gastar a sua mocidade com outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Quando nós gastamos o nosso vigor, a nossa força, a nossa mocidade, viu, jovens, com outras coisas que não é as coisas do Senhor, nós estamos, aqui fala, desprezando a nossa mocidade. Por isso que ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário. Ele está falando de desprezar. Então, como não desprezar? Como não desprezar? Tornar-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então Timóteo era um padrão. E Paulo falou: Timóteo, você não menospreze isso. Versículo 13 fala: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Paulo falou com Timóteo: Timóteo, você precisa ser um jovem que lê. Mas não lê esses livros aí seculares aí de contos de fadas e mentiras de Satanás. Que o que mais tem são contos disfarçados, mas que induzem ao caminho contrário ao caminho de Deus. Paulo está falando: Timóteo, não gaste o seu tempo com coisas que não edificam.
Timóteo, aplica-te à leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas que nós temos um tempo, aplicar o nosso tempo na leitura da palavra de Deus. O quanto de Bíblia você leu essa semana é o quanto Cristo é importante para você. Já ouvimos isso? É o quanto você ama Deus. É o quanto de Bíblia você leu essa semana. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Olha, o qual te foi concedido mediante profecia. Falando novamente, com a imposição das mãos do presbítero. Do presbitério, medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso, você precisa progredir espiritualmente, Timóteo, mas que esse teu progresso seja manifesto. Aí ele entra num assunto que eu falei aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeira coisa, cuida de si mesmo. Cuida de si mesmo, nós precisamos cuidar de nós. Porque se você não está bem, meu irmão, você não vai conseguir cuidar das coisas de Deus. Às vezes nós queremos, nós não olhamos para esse lado, eu preciso cuidar. Como eu estou espiritualmente, emocionalmente. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, irmãos. Cuidar da saúde, vamos falar coisas práticas, cuidar da saúde. Cuidar do nosso corpo físico. Se você não tem um bom desenvolvimento físico, a sua saúde, você não vai conseguir ir longe na obra. Então Paulo falou, cuida de si mesmo. Encha-se de si mesmo, primeiramente da palavra. É o que Flávio falou aqui ontem dos vasos dominantes. Você só vai dispensar a outros o que você tem em você. Então você precisa primeiramente se encher para que você possa dispensar a outros. Entendeu? Da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto, primeiro, a ti mesmo. Certo? Qual que vem primeiro? Tanto a ti mesmo, primeiro, porque você cuidou de si mesmo, como aos teus ouvintes. Então, ou seja, nós precisamos cuidar de nós. Não seja uma pessoa negligente quanto ao cuidado com você. Seja uma pessoa fiel, leitura da Bíblia, leitura do alimento diário. Não protele, irmãos, a leitura dessas palavras. Às vezes nós falamos, eu vou deixar tudo para ler no último dia, no final de semana eu leio tudo. Não adianta, irmãos, o maná é para cada dia. Talvez a salvação daquela palavra seria para te salvar naquele dia, no outro dia ela já não vai fazer efeito na sua vida. Nós precisamos ter esse cuidado. 1 Timóteo 5, aí acredito que na mesma página que você está aí, 5:23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha o cuidado de Paulo com Timóteo. Paulo não estava só preocupado na parte espiritual de Timóteo, leitura de Bíblia, desenvolver a sua salvação, espiritualmente falando. Paulo estava preocupado também com a saúde física de Timóteo, porque Timóteo sentia, tá? Então, mas esse versículo não dá margem para aqueles que gostam de encher a cara e usa esse versículo. Paulo falou que Timóteo poderia beber um gole de vinho. Mas eu te falo, naquela época não tinha um omeprazol, meu irmão, para dor no estômago. Uma notícia para você, viu? Naquela época não tinha. O omeprazol você toma ali, o que melhora? Não tinha farmacinha da esquina daquela farmácia, não tinha. Não tinha Naturalis. O que Paulo falou? Timóteo, tem um jeito. Mas ele fala, não continues a beber somente usa um pouco de vinho. Por quê? Para que você não se embebede com os vinhos deste mundo. Não se embriague. Então, já vi cristãos que gostam, de enxugar um copo, usar esse versículo, está vendo como que Satanás é? Este versículo para justificar a sua bebedeira. Aqui não era para ficar alegre, né? Tem gente que fala, eu vou beber um pouco para ficar alegre, buscando na bebida alegria falsa. Mas aqui era por causa da dor no estômago de Timóteo. Então o que Paulo preocupava com a saúde física de Timóteo. Está vendo o amor desse pai para com o filho? 1 Timóteo 6, versículo 11. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Fala, tu porém,
ó homem de Deus. É isso aqui que eu falei da profecia. Você é um homem de Deus. Foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. De que coisas? Leia depois o versículo 3 até o versículo 10 que você vai entender. Não vamos ler por causa do tempo. Mas Paulo está falando, Timóteo, tem coisa, meu irmão, que você consegue manter por perto sem ser afetado. Certo? Mas tem coisa que você precisa fugir. Lembra de José na casa de Potifar? Lembra da experiência de José? José era um jovem também, viu? Enquanto a mulher de Potifar estava flertando José com palavras, ele estava perto. Certo? Ele estava perto. Ela estava flertando ele com palavras, então ele estava perto. Mas quando chegou o dia, meu irmão, que a mulher de Potifar botou a mão em José, o que aconteceu com José, Flávio? Porque ele falou, se eu ficar aqui, o negócio não vai dar por um bom caminho. Porque me encostou a mão, aí já complica. Então, irmãos, nós precisamos ter discernimento. Tem coisas que nós precisamos, se ter aquele discernimento não vai me afetar, mas se vai me afetar, principalmente os jovens, nós precisamos fugir. Quer sair de perto, certo? Foge. Aí o versículo 12 fala, combate o bom combate da fé. Toma posse, é o que nós falamos aqui ontem. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo confessou o que ele queria, e Paulo falou, Timóteo, agora você precisa tomar posse. É o que nós falamos ontem aqui, tomar posse da vida eterna. Ora, mas a vida eterna já nos foi dada quando nós cremos? Sim. Mas nós precisamos saber, irmãos, distinguir salvação de espírito com salvação da alma. Essa toma posse da vida eterna aqui, irmãos, é aquela vida que vai salvar a sua alma, vai te salvar por completo. Então Paulo falou, toma posse, Timóteo, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Olha, nós precisamos guardar o que nos foi confiado, irmão. Evitando os falatórios inúteis e profanos. Essa palavra se aplica a todos nós, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Paulo está falando a Timóteo, guarda o que te foi confiado. O que é guardar no original? É você guardar um tesouro. Você guardar um tesouro. O tesouro não é seu, para você entender. O tesouro não é seu, mas você guarda esse tesouro, porque o dono do tesouro em breve vai vir buscar esse tesouro. Então, irmãos, nós precisamos nos guardar. Guarda o que te foi confiado. O que Deus está nos confiando hoje? A palavra profética. E nós precisamos guardar essa palavra. Guardar no nosso coração. E evitar falatórios inúteis. Falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos saber se devemos permanecer ou não. Então, quando gera falatórios inúteis, irmãos, isso não provém de Deus. Nós precisamos sair fora. Não fique em ambiente com falatório. Você vai falar do Senhor, começou um falatório inútil ali, ora para o Senhor te dar um outro momento, uma outra forma, um outro jeito para abordar aquela pessoa, mas não fica ali. Vai gerar falatório inútil, porque tem pessoas que não querem saber da verdade e elas mantêm firme naquilo que elas creem. Gera falatório inútil. E alguns não tendo essa visão, continuam batendo boca. Deus, na hora, sai desse ambiente. Na hora. Então, nós precisamos ter essa visão. 2 Timóteo 1, versículo 1. E nós já estamos concluindo, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. 2 Timóteo 1, versículo 1, fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, 2, ao amado filho Timóteo.
novamente. Olha, graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus. Paulo dava graças a Deus por Timóteo. Oh, Senhor, graças a Deus pelos irmãos que cooperam conosco. Graças a Deus por aqueles que andam lado a lado, cúmplices na obra de Deus. Graças a Deus pelas irmãs que na segunda-feira juntam a equipe de irmãs e saem como um exército para orar pelas pessoas. Graças a Deus pela vida de vocês, que são um com a obra e o encargo atual de Deus. Graças a Deus pelos irmãos que cooperam conosco. Graças a Deus por todos vocês, irmãos. Graça, misericórdia e paz sejam na vida de vocês. Não é isso? Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, por quem sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo falou, olha, Timóteo, eu oro por você, noite e dia, porque eu sei que a sua missão não é fácil. Eu sei que você vai encontrar muitas oposições, muitas barreiras, muitas dificuldades, mas você é guardado pelas minhas orações. Você sabia o quanto as orações são poderosas, irmãos? Eu vi um testemunho de ele é um neurologista cirurgião, um cirurgião neurologista, e ele falando sobre a oração. Ele falou assim, hoje a ciência, ela não mais se detém diante do poder da oração. Hoje a ciência, ela acredita que a oração surte efeito. Mas a ciência quer explicar como que ela surte efeito. Ele falou o seguinte, olha, hoje a ciência ela quer explicar isso, porque quando você ora por você mesmo, pode fazer um efeito no seu cérebro, ali como uma forma de um placebo, você crê e aquilo acontece, mas ele falou, a ciência hoje não explica como que as orações surtem efeito em terceiros. Ele falou isso, ele falou, nós temos mais de 1000 pessoas entubadas hoje, que é uma rede, um estudo que eles fazem, sabe? Tá? Então, em várias regiões, em várias cidades, ele falou, hoje nós temos mais de 1000 pessoas entubadas em coma induzido. E nós separamos um grupo e um grupo. Aquele grupo por quem as pessoas oravam, desenvolveram uma melhora muito maior do que o grupo para que as pessoas não oravam. Aí esse médico falou, me explica como a oração atinge um terceiro, sendo que ele nem está sabendo que está orando por ele. Quando você sabe, você pode desenvolver como efeito placebo. Você toma um remédio, um remédio ali de farinha, que não tem nenhuma química ali, mas a sua mente falou, opa, é um remédio e eu vou melhorar. Mas ele falou, agora me explica como que uma pessoa não sabe que está orando por ela, e essa pessoa tem uma melhora significativa no seu quadro. A oração, irmãos, ela é poderosa. Então Paulo orava por Timóteo todos os dias. Por favor, irmãos, orem pelos irmãos. Orem por nós. Amém? Orem por nós, irmãos. Noite e dia, versículo 4, lembrando das tuas lágrimas. O que Paulo estava falando? Timóteo, chora. Mas Timóteo não chora porque ele não ganhou um iPhone 14 Pro Max. Timóteo não chora porque ele não passou no vestibular. Timóteo não chora porque ele não conseguiu o que ele queria. Timóteo, ele chora por causa da obra de Deus. Timóteo chora por causa do combate junto comigo. Timóteo chorava por causa dessa obra junto com Paulo. Nós precisamos chorar pelas coisas de Deus, irmãos. Sabe? Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Olha, veja essa cena. Paulo falando, olha, Timóteo, quando eu te ver, eu vou transbordar de alegria. Isso é maravilhoso, não é isso? Pela recordação de que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide, avó de Timóteo, mãe da mãe de Timóteo, e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Primeiro, antes da fé chegar em Timóteo, ela habitou na sua avó e na sua mãe. Então, ou seja, para que a fé passe para as crianças de uma maneira mais prática e mais rápida, primeiro precisa habitar nos pais. Então, os pais precisam ter essa convicção de que se a minha fé está fortificada, essa fé vai influenciar também os meus filhos.
e a responsabilidade de pais de se manter firme no Senhor. Porque habitou primeiramente em Ló. Versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Paulo está falando, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo, você não é um covarde. Você vai precisar agora de mostrar em Éfeso, a igreja em Éfeso, Timóteo, espírito de coragem, espírito de ousadia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo, olha, dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo não prometia boa vida para Timóteo. Paulo, qual que é a oração de Timóteo? Participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho. E esse jovem não saiu fora, esse jovem permaneceu firme. Olha, irmãos, que relacionamento. Não sei se você está conseguindo entrar nesse relacionamento. Como que isso é maravilhoso, irmãos. Versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente, olha o que Paulo fala, de que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. 2 Timóteo 2, ele fala sobre isso, capítulo 2, versículo 1 fala, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmita. Então, Timóteo era um transmissor da palavra, ele era um dispensador da palavra, certo? A homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Paulo está falando, Timóteo? Você vai cooperar para que a palavra que Deus me deu, eu falei para a igreja, você vai falar para homens fiéis, e homens fiéis vão transmitir a outros. Essa é a obra de Deus. É uma linha de transmissão que transmite uma só palavra. Paulo se preocupava muito quanto a isso, né? Versículo 22. Aí falando de novo sobre isso. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 3 ainda, na mesma página, versículo 10 e 11. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Seguir de perto, isso é cumplicidade na obra. Nós precisamos seguir de perto, viu, irmãos? Nós precisamos seguir de perto. O meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Icônio. Versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, quando Timóteo era pequenininho, sabes as sagradas letras que te podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A mãe de Timóteo não sabia, a avó de Timóteo não sabia, mas quando ele era na infância, elas falavam do Senhor para ele. E naquele momento, elas estavam inculcando nele a palavra de Deus, não sabendo que ele iria se tornar o principal cooperador de Paulo. A palavra tem poder. Às vezes fala, a criança não está entendendo. Está sim, irmãos. Está sim. Ela sabe. E quando você instrui ela ali, Deuteronômio fala que atar sobre a testa, não é isso? E sobre a mão, sobre a fronte e sobre a mão, as sagradas escrituras. E Provérbios capítulo 22 nos fala que o pai deve ensinar, instruir a criança no caminho que se deve andar. Porque quando ela for velha, ela não se desviará dele. É o que aconteceu com Timóteo. Capítulo 4.
e já concluímos aqui. Capítulo 4, versículo 1. Último capítulo e últimas palavras de Paulo. Nós não sabemos se Timóteo conseguiu ver Paulo. Será que conseguiu, Flávio? Eu não tenho essa percepção. A Bíblia não nos relata que Timóteo conseguiu chegar a tempo antes da execução de Paulo. Mas eu imagino Paulo escrevendo, irmãos, com lágrimas. Com lágrimas, porque foi a última carta escrita por Paulo, as últimas palavras escritas por ele, endereçada a Timóteo. Que saudade que Paulo tinha de Timóteo. Que vontade de ver Timóteo, de abraçar Timóteo. Falar, Timóteo, você é meu filho, permanece firme. A minha história termina aqui, a sua continua. Vou passar para você o bastão, Timóteo, e vou abençoar você, para que você continue essa obra. Último capítulo, últimas palavras de Paulo, versículo 1 fala, conjuro-te perante Deus. Você sabe o que é conjurar? É afirmar solenemente, de forma honrosa. Então, Paulo apresentava Timóteo diante de Deus de forma honrosa. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 5, tu, porém, sê sóbrio. Porque Paulo escreveu porque ele falou, talvez Timóteo não chegue. Talvez eu não consiga, ter com ele pessoalmente. Aí ele fala, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, Timóteo, porque vão vir. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oh, Senhor Jesus, que maravilha. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Talvez Paulo já tinha a data, o dia e a hora da sua execução. Por isso que ele falou, já estou sendo oferecido. Timóteo, talvez eu não vou te ver mais. Mas eu vou deixar para você as minhas palavras. Eu já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício. E o tempo da minha partida não será. Então ele já estava provavelmente no corredor para ser sentenciado, decapitado. Aí Paulo escreve, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha, que testemunho. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Eu sei que eu vou ser sentenciado, eu sei que talvez não dê tempo, Timóteo, mas vem depressa. Olha esse anelo de Paulo por ver Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, um grande cooperador de Paulo, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente se foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Olha, um apóstolo tão usado por Deus nos últimos momentos da sua vida, ele fala, estou sozinho. Todos me abandonaram. Só Lucas está comigo, o evangelista. Então Paulo falou, mas eu quero você também, Timóteo, venha rápido. Aí ele fala no versículo 11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, o jovem João Marcos que abandonou Paulo na primeira viagem. E foi esse Marcos que escreveu o evangelho. Abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem e se tornou um grande cooperador de Paulo. Olha como que Paulo investiu nesses jovens. Aí Paulo falou, traz Timóteo junto com você, Marcos. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí as últimas palavras, versículo 21 e 22, ele fala, apressa-te novamente. Timóteo, eu ainda não desisti.
eu quero ainda, antes da minha partida, eu quero te ver. Apressa-te a vir ter antes do inverno. Porque, irmãos, porque ele estava numa prisão, não era já numa casa, não é isso? Era numa prisão, e provavelmente Paulo ali sentia frio, fome, sentia toda sorte de coisas, irmãos. Aí ele fala, apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Aí ele termina, o Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. E Paulo encerra a sua carta a Timóteo. Irmãos, Jesus é o Senhor. Isso é para você ver a cumplicidade na obra de Deus. Ninguém faz a obra sozinho, nós precisamos de irmãos para cooperarem. E esses irmãos se tornam os nossos filhos, nós nos tornamos pais, e assim a obra de Deus avança. Amém? Jesus é o Senhor.